A festa foi longe, não faltou bebida nem comida. Sabe que essa é uma expressão curiosa que quando eu trabalhei em outros veículos, tinha alguns jornalistas que, para falar que a festa era boa, escreviam assim: não faltou comida nem bebida. Como se em alguma festa que eu tenha ido na minha vida, em qualquer lugar, tivesse faltado comida e bebida. Você pode falar que em uma festa teve uma champanhe, não sei das quantas, um vinho, não sei das quantas, mas comida e bebida, o brasileiro sabe que não pode faltar e nunca falta. Mas ontem a gente conseguiu dormir fazendo algumas interpretações que vão continuar ao longo das semanas, dos meses e até 2022. Porque a turma que ganhou em 2018 acha que não aconteceu nada em 2020. E a turma que ganhou em 2020 acha que não aconteceu nada em 2018. E é do movimento da turma que ganhou em 2018 e daquilo que vai fazer a turma que ganhou agora em 2020 que a gente vai ver a cara de 2022. Porque as coisas não são estáticas. 2018 ganhou no Rio de Janeiro o Wilson Witzel. Cadê o senhor Wilson Witzel? Sumiu. Em 2018 ganhou o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Cadê o governador Carlos Moisés? Sumiu. Os dois foram afastados. Cadê eles? Assim como esses foram afastados fisicamente, no caso do Wilson Witzel, expulso do Palácio das Laranjeiras, expulso para poder liberar espaço, você tem pessoas que aos poucos vão sendo expulsas do imaginário do eleitor. E quando chegou a vez de votar em 2020, vencedores de 2018, mantendo em 2020 o discurso vencedor em 2018, muitos tomaram sustos. E não imaginavam que o eleitor brasileiro tivesse mudado. Eu tenho uma resistência a falar o eleitor brasileiro, da mesma forma que me incomoda falar a imprensa brasileira ou a imprensa americana. Porque cada qual é uma cabeça, cada veículo de comunicação age de um jeito. Quando alguém fala a imprensa, e muitos na política dizem a nossa imprensa, fica parecendo que os veículos de comunicação mantêm um fórum de discussão e nesse fórum de discussão eles se reúnem para dizer: e amanhã nós vamos falar mal de quem? Quem nós vamos elogiar? Não existe isso. Então, da mesma forma, o eleitor brasileiro não tem um grupo de WhatsApp com 144 milhões de pessoas que ficam trocando mensagens para dizer que nós vamos bater em quem, nós vamos derrotar quem, nós vamos elogiar quem a gente vai eleger. São 5.570 desejos, 5.570 prefeitos, 57 mil vereadores, e todos eles eleitos segundo um determinado critério que era o mais conveniente para aquele município. De forma que alguns partidos cresceram, outros partidos caíram, e há partidos que cresceram pela mesma razão que candidatos do mesmo partido em outros municípios perderam. Mas, de uma forma geral, o que ficou de mensagem? Ficou o seguinte: se em 2018 qualquer novidade com lustro de ideologia ajudava muito na hora da disputa, e quanto mais bravo eu fosse, quanto mais irritadiço eu parecesse, quanto mais inconformado com isso tudo que está aí, quanto mais eu puxasse o saco do Sérgio Moro, quanto mais eu falasse mal dos caras que governavam o país na Lava Jato, mais voto eu tinha. Então, você pega Joyce Hasselmann, um fenômeno de 2018, e em 2020, Joyce Hasselmann não foi um fenômeno. Ao contrário, ela teve uma votação muito modesta. Ah, mas é que aí ela brigou com o Bolsonaro. Não. Esquece a briga dela com o Bolsonaro. A personagem Joyce Hasselmann de 2018 entrou no cenário político arrasando. Em 2020, não arrasou. Deixaram ela falando sozinha. O eleitor deixou de gostar da Joyce Hasselmann, é uma opção, eu não gosto dela, e eu me refiro
a Joyce Hasselmann, que foi candidata a prefeita de São Paulo e que ganhou fama nacional em 2018 pela quantidade de votos monumental que ela obteve. E dessa vez não obteve. É a mesma pessoa submetida a uma segunda tentativa de eleição que não funcionou. Se em 2018 falar duro, falar pesado, falar grosso, defender um voto ideológico, de forma até grosseira em alguns casos, funcionou, agora em 2020 funcionou uma coisa um pouco diferente, para não dizer muito diferente. Novidade não, eu quero experiência. Pode até ser novidade, mas a novidade tem que ser muito interessante, do contrário eu vou na experiência. Ideologia, ok, tudo bem, mas eu quero a esperança. Eu quero aquele que me dá uma certa segurança. E essa segurança produziu uma taxa de reeleição alta, de candidatos que são os prefeitos, alguns dos quais, ou muitos dos quais, sequer pensavam que tinham chance de se reeleger antes de aparecer a pandemia. E quando veio a pandemia, eles mostraram o seguinte: a gente está preocupado com a cidade, a gente não vai politizar o buraco de rua, a gente não vai politizar as discussões sobre faixa de ônibus, etc. A gente vai fazer um trabalho técnico. E assim você viu a vitória acachapante de alguns prefeitos. E eu me refiro ao prefeito de Florianópolis, prefeito de Curitiba, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Salvador, no caso de Salvador, apoiado pelo prefeito, porque ele era o vice-prefeito do ACM Neto. Vitórias indiscutíveis. A sociedade nessas cidades não quis ouvir os outros. Estava satisfeito com o que via ali. E isso é muito interessante, porque 2018 produziu um fenômeno tão grande que parecia irreversível. Pois 2 anos depois surgiu um outro fenômeno que não tem um personagem central, mas é um fenômeno estrutural, de partidos experientes, de partidos tradicionais, de partidos do centro, é a experiência. Ontem eu brinquei durante as nossas conversas aí na Band News FM que se você podia medir a experiência pelo número de camadas de tintura de vários dos candidatos no cabelo deles. Se você chamasse um arqueólogo, daqueles egiptólogos e tal, eles fossem tirar as camadas fininhas de tinta, eu ia achar umas 30. Carbono 14, né? Carbono 14, nossa. Muitos candidatos assim. Então você tem, em Goiânia, por exemplo, um segundo turno que os dois juntos têm mais idade do que um desses faraós aí que a gente vê em museu. Por quê? Porque as pessoas falaram, não quero saber dessa graçola, né? Aqui em São Paulo, a idade dos candidatos é baixa. Você pegar o Bruno Covas, ele é muito novo. Você pegar o Boulos, é mais novo ainda. Aliás, o Boulos foi candidato a presidente batendo na trave, porque ele foi candidato a presidente há 2 anos, ele tinha 36 anos, tem que ter 35, não tinha eleição 1 ano antes. Se tivesse eleição 1 ano antes, conforme o mês, ele não podia disputar. Não, o senhor é muito criança. Encosta aqui nessa régua. Não, o senhor não tem altura, não tem peso para entrar nesse brinquedo aqui do Epcot Center, sei lá eu que coisa. Então, é uma coisa interessante. Agora, essa eleição, portanto, se 2020 promoveu a vitória da experiência, da esperança, do equilíbrio, ela efetivamente produziu a derrota de um discurso que foi o discurso de 2018. Bom, dá para dizer que o Bolsonaro é um mega derrotado? Olha, eu acho e arrisco dizer que todos aqueles que dizem que o Bolsonaro se arrebentou nessa eleição adorariam estar na pele dele, no Palácio do Planalto, arrebentados na eleição como ele está. Porque ele tem mais 2 anos de Palácio do Planalto para poder disputar a eleição de 2022 com a oportunidade de rever as opções que ele fez nos últimos 2 anos. Me refiro aos 2 anos que separam a eleição dele da eleição atual. Porque ele tomou um vareio de bola, não há dúvida que ele tomou um vareio de bola. Era ele encostar o dedo num candidato e o candidato ia ficando pelo caminho. Isso aconteceu em vários lugares. Ah, mas o Crivella passou. Bom, mas o Crivella tem o elemento de ser o prefeito.
E na eleição, e no segundo turno, as chances do Crivella são baixíssimas e muito difíceis. Pode ir o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, qualquer Bolsonaro, Val Bolsonaro, pega todos os 32 Bolsonaro, ele não tem como eleger o Crivella se o Crivella não tiver condições de ir em frente. E é interessante ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro perdeu 34% dos votos dele. Por que ele não aumentou 34% dos votos no centro, no epicentro do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? Ele não conseguiu, né? Em alguns estados, os candidatos que estavam pensando no começo da campanha que o Bolsonaro ia ser a bala de prata, esconderam o Bolsonaro. Não, vamos esconder, porque não está bom. Coisa que o Bruno Covas fez aqui com o João Dória e foi em frente. Então, a gente tem uma mudança muito interessante. O eleitor brasileiro não é bobo. O eleitor brasileiro, ele viu o que aconteceu em 2018 e ele quer ser acolhido. Ele quer alguém que dê paz a eles. O eleitor quer paz. O eleitor quer poder tocar sua vida. O eleitor quer poder empreender. O eleitor quer emprego. O eleitor quer saúde. O eleitor quer educação. Porque o eleitor somos nós, cidadãos, vivendo a nossa vida. O que a gente quer é isso. E quando a gente vê um presidente da República que está sempre apertando o parafuso, dando uma volta a mais no parafuso, uma volta a mais no parafuso, pressionando, falando duro, você fala, mas o que ele está construindo? Como é que eu vou agradecer o presidente Bolsonaro? O que ele fez por mim que me deixa satisfeito e feliz? E aí ele diz, eu vou tentar outra coisa agora em 2020, que foi o que aconteceu. É importante a gente ver que houve uma mudança muito forte. Agora, o processo é dinâmico. Não é a fotografia de 2020 projetando 2022, a gente tira a fotografia agora em 2020, os atores estarão em 2022, não. É um filme. A turma de 2020 que chegou agora, com a turma que chegou em 2018, todos fazendo coisas para a gente ver o que vai acontecer em 2022. Até porque Bolsonaro, derrotado nessas eleições, e foi, é um candidato forte à reeleição. Quem é o candidato forte entre os vencedores dessa eleição? É muito difícil. Outra nota importante para a gente não deixar passar é o trabalho de serviço feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o topo da cadeia alimentar de um monstrengo chamado Justiça Eleitoral, uma excrescência brasileira que custa 7 bilhões de reais por ano e se destina a organizar uma eleição a cada 2 anos. São 35 mil funcionários. E eles conseguiram, na gestão do senhor Luiz Roberto Barroso, né, produzir um desastre. Eu acho que a gente tem aí o áudio da explicação do que aconteceu com o Barroso e a consequência disso e o que isso produz como consequência política. A gente tem o áudio do Barroso aí, ontem dando a explicação. 1, 2 e já. A explicação que me deram para a centralização, como eu disse, que veio de gestões anteriores, era a de que os estados precisavam renovar os seus equipamentos de totalização e, portanto, em vez de ter um custo de aquisição desses materiais em muitos estados, era melhor ter um custo único para que isso ficasse centralizado no TSE. Ou seja, centralizaram a totalização de dados em vez de fazer nos tribunais regionais eleitorais. Essa entrevista que ele deu foi uma entrevista que parecia ou uma declaração de guerra ou eventualmente um concurso de Miss, né, que tem aqueles famosos todos escolhendo as Misses, estavam do lado dele. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro da Defesa, o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, o diretor-geral da Polícia Federal, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, todos para explicar que a centralização foi uma recomendação da perícia da Polícia Federal para prover mais segurança à totalização. Ele declarou, o senhor Barroso,
que isso foi feito para dar segurança à totalização. Autorizou a declaração que se deu hoje pela manhã. Tem mais lá aí? Vamos lá então, agora a sonora do presidente, né? Isso. O Supremo diz que é inconstitucional o voto impresso, tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser dos seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre no meio da população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. Pois bem, o presidente que defende a cloroquina como combate, o remédio capaz de combater a Covid-19, que é uma bruxaria, não é uma medicina, não é ciência, é o presidente que fala desde sempre que as eleições brasileiras não são confiáveis. Inclusive as dele, né? O processo de apuração, inclusive as dele, porque ele ganharia no primeiro turno se fosse confiável. Ele colocou em xeque o sistema de apuração de votos. E o senhor Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu munição para esse tipo de crendice espalhada, uma fake news espalhada pelo presidente da República. A gente tinha um sistema irretocável. Aí, o Politburo da Justiça Eleitoral, esses senhores que acham que o brasileiro tem que ser controlado de qualquer forma, aqueles que acham que o sistema precisa de comando, precisa de prédio, precisa de gente com capa, precisa de carro, precisa de computadores, concentração, porque o Tribunal Regional Eleitoral puxa a vida de Alagoas, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. Não, nós somos o TSE, os poderosos do TSE. Eu sou Luiz Roberto Barroso. Vocês estão pensando o quê? Meteu a pata e olha o que deu. Uma caca. Deu uma caca, reforçando uma posição irresponsável do presidente da República, sugerindo, mais uma vez, depois de fazer isso na eleição de 18, que na eleição de 2020, este resultado talvez não traduza o desejo do eleitor, o que é uma fantasia, uma mentira, uma fake news, espalhada com o objetivo de empulhar. Mas isso só ganhou espaço diante desse comportamento absolutamente questionável e que o Luiz Roberto Barroso ainda tem que explicar várias vezes, porque nós vamos ter o segundo turno e tirar dos estados, como era feito, os estados faziam a totalização e mandavam para Brasília. Aí vem o Luiz Roberto Barroso e diz o seguinte: fizemos isso por recomendação da Polícia Federal em nome de prover mais segurança. Então não era seguro? Então o Jair Bolsonaro tem razão? Quem está dizendo isso é o Luiz Roberto Barroso. Essa explicação é esfarrapada. Ele tem que vir a público para contar o que está acontecendo. É o meu voto. Eu sempre acreditei na cédula eletrônica. Todos nós brasileiros, nós estamos com isso desde 1996. Então, se o Jair Bolsonaro prestou um serviço em 2018 e 2020, discutindo a integridade da apuração, Luiz Roberto Barroso fez algo muito semelhante. E pior, porque ele era o gestor da eleição. Ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sabe o que aconteceu com qualquer pessoa no TSE? Nada. Quem foi demitido? Ninguém. Alguém foi preso? Não. Alguém foi afastado? Alguém recebeu aquele chapéu de burro para ficar no canto? Não. Não aconteceu nada. É uma vergonha o que aconteceu. Essa foi a nota negativa de ontem no processo de apuração, nessa que você chamou de festa da democracia, que é exatamente isso e que o Brasil tem de muito bacana.